C.S. Lewis disse, vamos repetir o que ele disse? Tudo o que não é eterno, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tem uma coisa que é eterna, que é a sua alma. E se ela não for alimentada, abastecida, então essa alma, ela terá uma existência inútil e poderá se perder eternamente. Assim sendo, a alma se abastece da palavra de Deus e a sabedoria da palavra é para a alma, para protegê-la, preservá-la, salvá-la, marcá-la com a graça de Deus. Não percamos tempo com coisas que são inúteis, com coisas que nós não podemos segurar e agarrar. Então, tudo que não é eterno, tenha isso como prioridade na sua vida. Eu vou investir no que é eterno porque é útil. E tudo que não é eterno é eternamente inútil. Agostinho de Hipona, ele destacava 3 áreas importantes para a vida. Sim, para toda a vida. A vida de uma pessoa toda a vida, 3 áreas são muito importantes. A primeira área que Agostinho de Hipona destacava é a memória. É por isso que nós cantamos com as nossas crianças. É por isso que nós lhes falamos de Jesus desde pequenininhas. Oramos com elas. Desde criança, nossos filhos aprendem sobre a graça de Deus. De uma maneira ou de outra, eles estão aprendendo e trazendo de memória. Muitos dos hinos que vocês têm, vocês não aprenderam lendo no cantor. Vocês trazem de memória. Tem muito irmão aqui, muita irmã aqui que aprendeu hinos enquanto mamava. Aprendemos textos bíblicos de memória. Uma garota na nossa igreja, já hoje uma mocinha, decorava salmos e mais salmos. Não sabia nem ler nem escrever, mas decorava salmos, recitava esses salmos de uma maneira muito bonita. A memória é tão importante que se ela é uma boa memória, vocês vão dizer assim, seus filhos também vão dizer, aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, lá de casa era assim, lá em casa era assim. A memória da fé, a memória da oração, a memória da dependência de Deus, a memória é tão importante que quando no livro de Lamentações está tudo acabado, tudo derribado, o profeta diz, quero trazer a memória, o que me pode dar? Esperança. É ali que a gente tem a esperança de memória. Uma segunda área, então, é o entendimento. E uma vida logo cedo precisa entender. O Salmo 119, versículo 99 diz, eu compreendo mais do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra. Quanto mais de memória, mais cedo, mais de estudo, mais de entendimento, um menino e uma menina souberem que esse mundo passa, que esse mundo é mau, que não é para andar no caminho dos pecadores, que não é para se assentar na roda dos escarnecedores, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Desde cedo, quando eles entenderem isso, eles estarão livres de muitas dores de cabeça. E o seu objetivo como pai, como mãe, também como avô e como avó, nas gerações que se sucedem, é que os seus meninos e meninas repitam no coração e com a vida o que está no Salmo 4, versículos 7 e 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Então eles precisam entender. Não é só informar, mas firmar. Andando pelo caminho, assentado. Grandes oportunidades nós temos, nos diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. O entendimento de quem ele é, de que a vida é passageira, de que tudo passa muito rápido e nós voamos, o pecado, a malignidade do coração humano, eles precisam entender isso, por isso que insisto com vocês nesse livro Teologia Concisa. E aí então a terceira área que marca uma vida por toda a vida é a vontade. Nós temos vontade, muitas vontades. Agora, uma vontade sem memória de quanto valorizar o trabalho, a honra, a justiça desde casa. Vai ser uma vontade cada vez mais consumista, hedionista e etc. Se não tem entendimento, então tem movimento. Vai para cá, vai com o mundo. Vai para lá, vai com o mundo. E você fica à mercê da voragem desse mar da vida. E a vontade cresce, e a vontade, então, ela se torna monstra. É por isso que tem tantos meninos e meninas que só têm vontade. Quando a vontade passa, descarta. Casamentos sem a memória do casamento do pai e da mãe, de exemplos.
casamentos sem a herança da memória dos casamentos dos irmãos da igreja. Esses meninos e meninas terão só vontade de casar, vontade de separar, vontade de casar, vontade de separar. Então, cuidado com isso, porque a vontade de um coração pecaminoso e vaidoso não primará pelo entendimento e muito menos pela memória. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 1. Nós vamos ver esse texto das Sagradas Escrituras e eu gostaria de meditar com os irmãos sobre pôr em ordem a casa. Mas nessa noite eu falarei para os homens. Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante diz: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Vamos orar. Senhor, esse texto é para a gente hoje, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, homens de Deus que me escutam nessa noite, mas também para as nossas famílias, servirá para todos nós, para aqueles que nem casados são ainda. Abençoe esses meninos, rapazes, para que eles prestem atenção na mensagem dessa noite e aprendam. Preserve a masculinidade da nossa igreja. Preserve a fé dos homens da igreja. Em nome de Jesus, amém. Que visita pastoral foi essa, não, gente? Vou ter um recado de Deus para você. Ele vai me curar? Não. Vais morrer, criatura. Ezequias recebe essa visita. E o contexto do texto é exatamente esse. Isaías viveu no período dos reis. A sua história é possível de você encontrá-la nos livros dos reis, no livro das crônicas. Ele está presente na história de vários reis, 4 reis ou 5 reis, se não me falha a memória agora. Ele vai estar presente quando, por exemplo, no ano da morte do rei Uzias. Ele está presente, então, na passagem de vários reis da nação. Foi um período conturbadíssimo o que o profeta Isaías viveu. Toda uma existência de tanta gente, de tantos jovens, sob ameaça de invasões, mortes cruéis, deportações para servirem como escravos nos piores trabalhos dessas nações opressoras. Praticamente a cada semana havia uma suspeita, uma possibilidade, quem sabe um tumulto. É hoje que a Síria vai invadir no norte? É hoje que a Babilônia vai vir pelos flancos? Pessoas assim nasceram, cresceram com esse temor. Isaías foi um profeta da corte, na capital. Seu contemporâneo, Amós, estava mais no interior, o profeta Amós. Isaías, então, ele atuará no reinado de 4 reis ou 5 reis. Me falta a memória agora, depois vocês pesquisam. Se tem alguém que é o cara, é Ezequias. Lições tremendas sobre um cara, nota 10. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, nós vamos ter os registros sobre Ezequias. Capítulo 29 começa dizendo: Ezequias manda abrir o templo. Tempos de confusões, já falei para vocês. Mas também tempos em que as pessoas achavam que não valia mais a pena servir a Deus, porque Deus tinha abandonado o povo à própria sorte, e o povo estava flertando com a Babilônia, com os deuses da Síria. O povo estava místico, imensamente místico. É nesse contexto que Ezequias está reinando, mas também está cuidando da questão espiritual da nação. Quem foi Ezequias? Ele foi um rei, claro, mas ele foi um bom rei. Se você já leu as Escrituras, nessa parte que fala dos reis de Israel e Judá, você vai encontrar assim: fulano subiu ao trono, reinou tanto tempo e fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Daqui a pouco outro fez o que era mal. Daqui a pouco outro fez o que era bom. Muitos fizeram o que era mal. Ezequias, ele entra para a curta galeria dos reis que fizeram o que era reto, dos reis que fizeram o que era bom. Mas também esse homem tinha uma capacidade de governo muito grande.
Ele não só estava interessado em que o povo se voltasse para Deus, mas ele estava interessado na unidade nacional que estava fraturada. Moral da nação lá embaixo. Ele estava cuidando realmente para que o povo voltasse a ter uma esperança. Assim sendo, ele foi um excelente, repito, excelente líder nacional. Ele soube conduzir o país em momentos de graves crises. Ele reina em Judá, e Judá se dá muito bem com o governo de Ezequias. Então, em termos de competência no que estava fazendo, Ezequias é o cara. Ezequias recebe nota 10. Ezequias também ele ocupa grandes porções nas narrações bíblicas. Olha, gente, a Bíblia não é um texto biográfico. A Bíblia muitas vezes informa num único capítulo quem foi, o que fez e morreu. Mas quando a Bíblia dedica cerca de 4 longos capítulos a falar sobre Ezequias, é porque realmente esse foi alguém que mereceu destaque. Esse foi alguém que fez a coisa certa. Esse foi alguém que sabia fazer, que sabia pensar o seu tempo, que sabia pensar o seu momento, que sabia reger uma nação. Assim sendo, Crônicas, segundo livro, capítulos 29, 30, 31 e 32, e 4 longos capítulos, isso foca Ezequias. Ele começou o seu reinado muito jovem. Com cerca de 25 anos, ele começou a reinar. E ele reinou durante 29 anos. Esse foi Ezequias, muito querido pelo povo. E o que é bonito é isso mesmo. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Em terceiro lugar, Ezequias começou fazendo o certo. Ezequias disse: o centro da nossa vida é o culto. O motivo da nossa vida é Deus. Não podemos brincar com Deus e não podemos desprestigiar a casa de Deus. Por isso que você leu muito bem, ele mandou abrir o templo. Ele tinha cuidado com o dia do Senhor, com a casa do Senhor, com o que ocorria no culto ao Senhor. Se tem alguém aqui que tem um zelo bonito, uma reverência notável, um coração quebrantado, é o rei Ezequias. Ele valoriza a casa do Senhor. Nos diz o capítulo 29, versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O ministério de reparação das coisas que estavam derrubadas, estavam largadas. Ele ajudou nos reparos, sim, ele investiu nos reparos. Também ele trouxe gente certa, que era gente santa, para o serviço. Não é qualquer um. No reino de Deus não é qualquer um, é filho e filha quem trabalha com o coração, com a dedicação, com os dons recebidos. Na casa de Deus não tem lugar para show, por isso que ele exigiu santidade dessa gente. Versículo 5, ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia. Tão fácil entrar a imundícia no culto. Cabe tudo, pode tudo, não cabe tudo, não pode tudo. Tudo que está devido ao culto ao Senhor foi prescrito na sua santa palavra. Não é porque você gosta, não é porque você quer, porque está todo mundo fazendo. Nós não somos todo mundo, nós somos um povo de Deus que o obedece e o ama. E tudo que está escrito, tudo que está prescrito para o culto é que deve acontecer. Senão daqui a pouco está cheio de imundícia na casa. E assim ele disse, tira a imundícia. Irmãs e irmãos, tem alguns cânticos que tem que tirar imundícia. Tem algumas práticas que tem que tirar imundícia. Não dá para ter coisa imunda no culto. Não dá. E assim sendo, ele exigiu o certo, em termos de zelo e postura para observar e obedecer a lei do Senhor, que é perfeita. Ezequias, nota 10. Em quarto lugar, Ezequias evitou repetir erros. Está nesse bloco de estudos aí, versículos de 6 a 11. Ele mesmo diz, nossos pais cometeram erros.
Mas nós não vamos preservá-los, nós não vamos repeti-los, nós vamos lançar fora o erro. Chega de erro, gente. Nós temos que acertar, e para acertarmos onde colocarmos os nossos pés, nós precisamos da lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eu medito nas Santas Escrituras. Também, nesse bloco desse texto, ele vai dizer que descuidaram das entradas e das saídas da casa de Deus. Abra comigo em Mateus capítulo 5, versículo 14, e você veja como Jesus Cristo tem atenção e cuidado em detalhes para com a casa de Deus, para com o povo de Deus, para com o culto ao Senhor, para com a casa ao Senhor. E nós, quando estamos em culto, nós de fato temos que saber que reunidos culto, saindo pelas ruas de Goiânia, vida com culto. Assim o versículo 14 lhe diz e me diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Também vai dizer que nós somos sal da terra. Então que entremos como sal e como luz. Que saiamos para sermos sal e sermos luz para adorar o Senhor. Também ele vai reclamar lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 7 e 11. Vocês deixaram de queimar incenso. O que tem a ver o incenso no Antigo Testamento? Sabemos que muitas coisas no Antigo Testamento eram sombras das coisas que haveriam de vir. E entenderemos melhor com o Novo Testamento. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, lhe diz e me diz que as nossas orações são como incensos para Deus. Que as nossas orações sobem como incenso para o Todo-Poderoso. E nos diz Apocalipse capítulo 5, versículo 8, que ele pega as nossas orações e as coloca em taças de ouro. Nós deixamos de orar. Nós não somos um povo que ora, nós não oramos mais em família, nós não oramos mais em igreja, nós oramos de proforma para não pegar mal. Hernandes Dias Lopes diz uma coisa certa, concordo com ele. Hernandes diz: os nossos avós foram mais crentes do que os nossos pais. Os nossos pais mais crentes do que nós. Nós mais crentes do que os nossos filhos. Como serão os netos? Quando vier o Filho do Homem, achará fé sobre a face da terra? Sabe, meus irmãos, nós já fomos melhores em oração. Nós já fomos reconhecidos como um povo que ora. Nossos vizinhos, quando tinham problemas, dificuldades, vinham correr lá em casa, na sua casa, dá para orar por nós. Nós já fomos um povo que ora. Orávamos em família, orávamos mais. Eu me lembro que passagem de ano era a igreja toda de joelho orando. Nós não oramos mais. A nossa vida de oração é um fracasso. De uma fé em fraqueza. Mas ele não. Os nossos pais erraram. Porque os nossos pais deixaram de levantar incenso ao Senhor. Então, em termos de doutrina aplicada, doutrina para a vida, obediência para a vida, Ezequias, nota 10. É interessante, então, que não precisava, em termos práticos, me entendam, colocar em ordem a vida. Coloca em ordem a tua casa, Ezequias. Por que está escrito isso? E Ezequias, que rei foi este? Esse rei que ocupa longas sessões na palavra de Deus. Ele não se isolava e ele não perdia o foco do culto. O foco do culto não era o louvorzão ou o louvor. O foco do culto não era outra coisa, senão a mensagem centrada no perdão, na expiação. Logo cedo ele tratou com o pecado. Tem um pastor na minha cidade, muito popular e famoso, que disse: não prego mais contra o pecado. Eu não posso, porque Jader, pecado afaca as pessoas, rapaz. Passa a semana trabalhando, correndo, indo para São Paulo, chega lá, pecador, pecador. Isso traz depressão. Jader, o pecado afaca as pessoas da igreja. Eu disse: fulano, se o pecado só afastasse as pessoas da igreja, eu até ia começar a entender o que você está querendo dizer.
Mas o problema não é o pecado afastar as pessoas da igreja, o pecado afasta as pessoas de Deus. Porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, nos diz Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Então ele tratou logo cedo com o pecado. Versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Versículo 21 vai dizer que ele fez oferta pelo pecado. Vosso pecado vos há de achar. Também já tinham introduzido tantas coisas estranhas dentro da casa de Deus, dentro do culto a Deus, que ele mandou retirar os objetos estranhos todos. E Ezequias muito considerou a malignidade do pecado e a preciosidade do sangue do cordeiro. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Culto que é culto, nós somos confrontados, mas nós somos confortados. E temos vitória por causa do sangue do cordeiro. Perdão dos pecados. Reconciliação com Deus, limpeza. E assim foi Ezequias. Que impressionante esse rei. Então, em termos de acompanhamento e de pureza no culto, esse rei foi nota 10. Ainda sobre uma introdução a quem foi Ezequias e o que ele fez, ele tinha profunda noção da soberania divina. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. É Deus. Tudo vem de Deus. Respiramos, é graça de Deus. Louvamos, é graça de Deus. Estamos aqui, é graça de Deus. A igreja está de pé, a igreja está na fé, é graça de Deus. E assim sendo, esse homem tinha uma noção linda da soberania de Deus na história. Em termos de consciência da presença de Deus também, nota 10. Mas pastor, por que essa introdução tão longa, pastor? Sabe por quê? Para nos alertar. Homens que me escutam nessa noite, é possível, muito possível, pastores, presbíteros, diáconos, professores de escola bíblica dominical, músicos em geral, homens de Deus na casa do Senhor, é possível sermos muito bons de igreja. É possível também que as suas empresas e firmas e trabalhos estejam muito bem. E é possível que vocês e eu, nós estejamos péssimos em casa. Põe em ordem a tua casa, Ezequias. Qual foi o problema de Ezequias? O que ele precisava pôr em ordem? Manassés. Manassés entrou para a história como o pior rei de Israel. Manassés, alguém o comparou com Hitler. Manassés foi terrível. Quando lemos Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, e ali nós lemos que uns foram cerrados pelo meio, é porque há uma tradição hebraica que diz que foi Manassés quem mandou cerrar o profeta Isaías ao meio. Um dos homens mais cruéis, um dos homens mais insensíveis, uma das pessoas que a humanidade diz, não, esse nome é horrível. Por quê? Porque maldade era a sua principal marca. Manassés, terrível. Mas o que fez Ezequias de tão mal, pastor? Quais foram os seus erros em casa? Porque ele tinha que colocar em ordem a sua casa. Em primeiro lugar, porque ele tinha muito tempo no palácio e pouco tempo em casa. Essa foi a vida de Ezequias, essa foi a história de Ezequias. Morrendo, enfermo, põe em ordem a tua casa. Muito bom de palácio. Muito tempo de palácio, pouco tempo em casa. Pai, a sua menina se perderá por sua culpa. Antes que ela vá para as mãos do malandro, sem vergonha, do pior namorado que alguém pode encontrar, antes que ela vá parar nos braços dele, esteve bem acessível aos seus braços e abraços. Ezequias estava dando muitos ouvidos ao grito do secularismo que abafavam o que o filho tinha para lhe dizer ou perguntar. Pai, agora não, Manassésinho, agora papai não tem tempo.
Pai, agora não, meu filho. Pai, pai, pai. Irmãs e irmãos, os nossos filhos precisam de nós, homens, perto, próximos, e nós estamos nos negando por causa de uma agenda. O que fez Ezequias? Intensidade muita, pela causa de Deus. Pela casa de Deus, como vocês viram, porém desproporcional a Deus em casa. Tem muito homem bom de igreja, bom de serviço na igreja, bom de liturgia na igreja, mas Deus em casa. Muitos meninos até querem mudar para a igreja do tipo, lá na igreja meu pai é bondoso, atencioso, fala de Deus, mas em casa. A fé começa em casa. Ou a fé de uma criança destruída em casa. Nós vimos extratos aqui de leituras em que esse homem teve muito zelo e muito cuidado pela causa e pela casa, mas em casa, em quarto lugar, esse homem cedeu ao escapismo do quanto custa, eu compro, eu pago. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, vai mostrar que Ezequias tinha muitos tesouros. E é uma coisa muito comum para nós homens, quanto custa, eu pago. Pai não anda mais de bicicleta, pega uma pessoa aí para andar de bicicleta com meu filho, eu pago. Pais não lavam mais o carro com o filho. Não, manda para o posto, eu pago. E assim, coisas importantes para nós fazermos com o filho. Que é importante o menino aprender com seu pai é o modelo, seu pai é o herói. Seu pai está preferindo pagar, não joga mais uma bola com o menino, não solta mais uma pipa com o menino, não tem mais nenhuma atividade e interação com o menino. São dois estranhos com o mesmo sobrenome e um é gerado por outro. Só isso. Quanto custa? Eu pago. Coloca na natação, coloca no futebol, coloca em qualquer coisa que eu pago. Em quinto lugar, um grande erro de Ezequias foi entregar a criação dos filhos aos outros. Sabe, nos dias de Ezequias, criou-se um modismo impressionante. Era chique ter mordomos importados da Babilônia. Era chique ter alguém para cuidar dos seus filhos. Jarbas from Babylon. Era chique. Quem é? Esse aqui é Jarbas. E entregou os filhos para terceiros. Só que para quem? Para Babilônia. Babilônia é exemplo de tudo que não presta para acabar com o ser humano, moralmente e espiritualmente falando. E viciá-lo em coisas podres. Pais que estão entregando os filhos para escola integral na mão de professoras, e na mão de outros, e na mão de outros, e na mão de outros. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês já estão vendo o que está acontecendo. Não, eu coloquei fulaninho para fazer isso, fazer aquilo, outro ocupa a agenda do menino, porque é chique. Tem muita coisa que o mundo coloca como chique, que o seu filho irá parar no chiqueiro. Também, finalmente, e realmente, Ezequias abriu os seus tesouros aos babilônios, aos estranhos. Será que você não está abrindo o seu casamento aos estranhos? Para as práticas, opiniões deles, como é que eles vivem, como vocês se reúnem, como vocês frequentam. Será que vocês não estão muito mundanos? Será que a valorização de vocês não é por essas coisas que os mundanos valorizam e festejam? Será que vocês têm mais amigos do mundo do que amigos na fé? Será que os seus comportamentos no casamento é comportamento de mundanos? Será que vocês estão entregando os filhos para mundanos? Será que o lar de vocês, o padrão é mundano? E foi assim nesse contexto que criou-se, sim, criou-se processo. Até que chegou o momento em que Manassés não só cresceu, mas se formou. E quando Manassés assume, a desgraça está feita. O que fazer então para colocar sua casa em ordem? Homem, o que fazer para você colocar sua casa em ordem antes que você morra? Hoje e aqui, em 5 minutos, 4 estacas de sustentação para a sua casa. Carta aos Efésios. Primeira estaca é esta: a submissão.
As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor, mas para serem submissos, os maridos têm que estar em missão. Consciência de missão. Não sai da rota, não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Mas mulheres, vocês precisam rever os valores. Vocês precisam estar cuidando mais da casa de vocês, do lar de vocês, dos filhos de vocês. Vocês não foram feitos para concorrer financeiramente com os maridos. É tarefa dos maridos trazer o pão para a mesa, para casa. Se você quer fazer isso para você ser, acontecer, aparecer, ter, comprar, você poderá estar perdendo seus filhos. Grande parte do seu salário está indo para a Polishop. Grande parte do seu custo está sendo com um guarda-roupa para competir com as amigonas lá, que realmente vivem todas empiriquitadas. Quem sabe você está querendo colocar botox. Quem sabe você toma detox. Mas daqui a pouco nem durepox. Cuidado, mulheres, com a vaidade dos seus próprios pensamentos. Que as mulheres saibam ser daquelas que vivem para a glória de Deus. Às vezes é um problema, meus irmãos. As mulheres, quando têm o controle, descontroladas, um problema. Mulheres, vocês estão sendo mulheres de Deus. Eu não estou dizendo que vocês são imbecis, vocês são santas, sábias, inteligentes, capazes. Não percam seu lar. Não percam suas famílias. Não percam seus maridos. As mulheres estão se acabando nessa própria geração. É só vocês virem os gritos em derredor. Como mulheres poderosas se tornaram mulheres cansadas. Tem aumentado o número de infarto feminino. Tem crescido demais porque vocês têm tentado levar uma carga que vocês não aguentam. Aí vocês dizem que aguentam, mas não aguentam. Camille Paglia, impressionante, até ela deu uma entrevista para a Roda Viva da TV Cultura, que eu fiquei bem impressionado. Essa foi uma feminista das mais atuantes, das mais contundentes. E Camille Paglia, depois, ela mesma reconheceu, nós sufocamos os homens. As mulheres pedem aos homens que eles sejam o que não são. E quando eles se tornam o que não são, elas não os querem mais. Estão acabando com os homens. Mulheres cansadas e infartadas. A escritora americana diz que a prevalecência dos valores femininos nas casas, nas escolas e nos governos apagou a masculinidade do mapa e deixou os homens perdidos. Revista Isto É trouxe porque as mulheres estão mais vulneráveis de saúde, se acabando. Alguns acreditam que muitos dos cânceres que têm atingido o organismo feminino é por causa da carga de estresse. As mulheres estão confusas. Brasileiras estão em 4º lugar, entre as mulheres mais estressadas. Aqui a revista Época trouxe essa reportagem com esta moça que eu fiquei muito triste. Um estudo americano de 37 anos, durou 37 anos esse estudo, ilumina um terrível paradoxo. Objetivamente, a vida das mulheres jamais foi tão boa. Subjetivamente, nunca foi pior. E essa moça contava a sua história. Uma moça que tinha 40 anos de idade, alguma coisa assim. O título da matéria já dizia assim, cansada. A redatora de TV, Cláudia, em sua casa no Rio. E ela mesmo dizia, a emancipação feminina é um contrato que tem que ser renegociado. Vocês não aguentam, mulheres. Se Deus lhes deu um padrão, se Deus lhes deu um motivo para viver, para ser, sejam felizes como Deus as fez. Não queiram ser o que o mundo está impondo. Não queiram seguir a cartilha desse mundo que quer acabar com casamentos, quer acabar com filhos. Cuidado, mulheres. A submissão a uma missão linda de Deus. Para os homens, o amor. Segunda pilastra que vai sustentar o lar de vocês. O amor com palavras e com práticas.
Maridos, amai as vossas mulheres. Quando nós queremos conquistar as nossas mulheres, aí nós somos bondosos, atenciosos, pacientes, lembramos de todas as datas. Alguém já disse que o homem só abre a porta do carro para a mulher depois de um tempo, ou quando a mulher é nova, ou quando o carro é novo. Que coisa é essa? Deixamos de ser românticos. Eu me lembro num dia que eu vi essa moça. Nunca tínhamos nos visto. Mas quando eu fui buscar umas cartas na casa da Priscila, parecia o programa Silvio Santos, abrem-se as portas da esperança. E o que eu vi na minha frente foi uma moça com as madeixas castanhas lindas, blusa branca, saia azul marinho plissada e sandália branca. Irmãos, nós estamos deixando de ser românticos com as nossas esposas. Não pegamos mais nas mãos, não beijamos mais, ou seja, palavras e práticas. Também cuidando das nossas esposas para santificarmos as nossas esposas pela palavra. Termos o que dizer, sermos aquele que orienta o nosso lar. Assim também maridos devem amar suas mulheres como ao próprio corpo. Lemos isso hoje pela manhã. Cuidar das nossas mulheres. Será que você se lembra? Quando você a viu pela primeira vez? Que bom foi você olhar para a sua namorada ou para a sua paquera, que veio ser a sua esposa. Você ficava contando as horas para ela aparecer. Homens que me escutam, ponham em ordem a casa de vocês, porque vocês estão colocando os filhos de vocês em risco e em perigo. A revista Veja São Paulo trouxe essa reportagem sobre crianças no divã. A maior parte da reportagem é sobre os meninos em crise. Meninos que não têm pais, meninos que não têm paz. Falta referencial. Homens, se deem ao serviço. Na igreja, a UCP precisa de homens. A UPA precisa de homens. A UNP precisa de homens. A IBD precisa de homens. Sejamos homens de Deus e da palavra e do ensino. A igreja deve servir de exemplo. Pais, homens da igreja, até para meninos que não têm pais em casa ou orientação em casa. E suas meninas, homens, cuidado. Eu gostei tanto desse cartoon. Ali está o pai jovem, nasceu a menininha, brincou com a menininha, estava ali, dançou com a menininha casou e se foi. É tão rápido. Se eu pudesse voltar no tempo. Para minhas duas meninas, se eu pudesse voltar no tempo. Talvez eu teria sido menos pastor e mais pai. Menos ocupado com viagens, mais ativo com as minhas meninas. Passa muito rápido. Maridos e mulheres, não é o amor que sustenta o relacionamento, mas é o modo de se relacionar que sustenta o amor. Respeito mútuo, consideração mútua. Finalmente, a honra. Filhos que me escutam nessa noite. Vocês que têm os seus pais, é um mandamento do Senhor com promessa. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida, com qualidade também sobre a terra. Esse negócio de filho está mandando em casa não, viu gente? De maneira nenhuma filho manda em casa. Filho que manda em casa, o diabo reina. Se for bebê, não dirija. Não pode dirigir o seu lar. Filho só tem uma coisa, obedecer, não tem querer. Tem que obedecer. Você é quem administra de tal maneira para que você não esteja criando um monstro, para que você não esteja criando uma monstra. Você não vai ser um pai déspota, você vai ser um pai sábio. Eu dou graças a Deus que Deus não atendeu mais da metade das minhas orações, porque eu não saberia o que fazer com tanta tranqueira lá em casa. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus pais, aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Filho não tem querer, filho tem obedecer. Está aqui, primeira página do jornal mais importante de São Paulo, ou quiçá do Brasil.
Folha de São Paulo. E ali está na primeira página, quem manda. E aqui conta a história das pequenas autoridades. O nome desse garoto é Theo. E a família está sob o governo das crianças, afirma uma pesquisadora. Chamo esse garotinho aqui, olha a petulância dele, de Theo Remoto. Mas quem manda é ele, só vai dormir quando ele quer. Eu estou falando dos adultos. Só faz o que ele quer. É a vontade soberana dele. Aqui está uma menina de 7 anos de idade. Crianças já entendem que o casamento não é para sempre. Meu Deus do céu, olha que ponto chegamos. Que as crianças lá de fora entendem que o casamento não é para sempre. Mas especialistas alertam que há uma tendência em buscar relações superficiais e menos trabalhosas. Foi o que nós lemos hoje de manhã. Nós lemos que nós treinávamos os nossos filhos para serem sábios. Hoje, se eles forem bem-sucedidos, pronto. Não importa mais qualquer coisa. Mas de que adianta ser feliz em tudo, acabado em casa, no casamento e etc. A vida passa tão rápido. Alguém me mandou essa foto dos tempos de Caruaru. Aí estão meus primos. Em pé da esquerda para a direita, Humberto Fonseca, Homero Fonseca e Heber Fonseca, falecido. Sentados estão Ilma, Heloísa e Eduardo Fonseca, o Baleia, falecido. Passou tão rápido. Como deve ter sido a vida do Baleia? Foi rápido, já faleceu. Irmãs e irmãos, filhos criados na disciplina do Senhor. Encerro com esse slide. Primeira vara da infância e da juventude. A minha mãe, que era a juíza. Está faltando isso. Sinceramente, está faltando disciplina em casa. Não estou dizendo que está faltando espancamento. Não é isso, jamais. Mas está faltando disciplina em casa. Eu dou graças a Deus por todas as surras justas que eu levei da minha mãe e do meu pai. Filho que apanhou em casa pela situação certa, não apanhou da vida, viu gente? Filho que apanhou em casa na situação certa, não apanhou da polícia. Pais, homens, compete a vocês a liderança do lar, a mulher auxiliadora idônea. Filhos estão sem disciplina, precisam ser disciplinados, com regras claras, com horários claros, com deveres e tarefas, arrumar o quarto, lavar o carro, arrumar a casa, guardar a roupa. Filhos também devem brincar, porque a infância é para brincadeiras saudáveis que alimentem a criatividade. Os filhos devem respeitos devidos. Seus filhos estão muito mal educados, não cumprimentam mais os mais velhos. Seus filhos estão chamando os mais velhos de você. De maneira nenhuma eles têm direito a isso. Quem dá o você é a pessoa quando quer. Eu não posso chegar assim, Ronaldo, tudo bem, você? Opa, se eu tenho que chamá-lo de reverendo Ronaldo, se ele disser assim, não, você pode me chamar de você. É ele quem me permite isso, mas tem meninos chamando senhores de idade de você. Ensine os seus filhos a isso. Ensine os seus filhos a cumprimentarem os mais velhos na igreja. Tem um senhor na nossa igreja, seu Miguel, presbítero emérito. Passa lá os nossos meninos e meninas, uma revoada de pardais. Opa, para todo mundo, manda fazer uma fila e cumprimentar seu Miguel. Todo mundo cumprimentando seu Miguel. Coitado do seu Miguel ficar ali cumprimentando, mas é isso mesmo. Filhos precisam de acompanhamentos, de cumprir o que devem fazer. Filhos precisam ter amor e cuidados, porque quem ama, educa e cuida. Pais, não provoquem o ódio no coração da criança, do tipo, faça porque eu estou mandando. Você é autoridade, você não é um déspota, um tirano, nada disso, você é autoridade. E que eles amem a igreja de Cristo. Que Deus nos ajude a ter os nossos filhos em ordem. Nossos lares em ordem. Nossa vida em ordem. Homens, se coloquem de pé. Solteiros também. Eu quero orar por vocês. Guarda essa mensagem. Pais que me ouviram nessa noite, pensem nessa mensagem. Palavra que incentivaria vocês nessa noite, enquanto há tempo, ponham em ordem a casa de vocês.
Que o Espírito Santo lhes fale, lhes incomode, lhes conforte, lhes oriente. Na minha casa também. Senhor, eu quero pedir ao Senhor por esses homens. Precisamos de homens de Deus, de oração, de fé, de conhecimento. Queremos pedir perdão ao Senhor se temos relaxado na liderança, no acompanhamento, no amor, no cuidado, no respeito, na consideração para com o Senhor, com a sua causa, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com a sua casa de oração. Tenha misericórdia desses homens, de mim, de nós, homens. Ó Deus, aqueça os nossos corações para, enquanto ainda temos vida e tempo, realizarmos com alegria um projeto lindo de homens que o Senhor nos deu. Que aquele homem que está relaxado, frio, calculista e cínico, que caia em si, se arrependa e caia de joelhos e peça perdão ao Senhor. Ó Deus, não nos deixe ir por caminhos maus, porque nos confundiremos e nos perderemos. Que nós saibamos valorizar o que o Senhor valoriza. E o Senhor valoriza o que é eterno. E o Senhor valoriza a família. E o Senhor valoriza a fé. Que isso esteja nos corações da gente. E as demais coisas, sim, as demais coisas que nós corremos tanto atrás, o Senhor nos dará a cada uma delas as necessárias. Que o Senhor lhe abençoe, homem, que o Senhor lhe guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e lhe dê a paz. Esses rapazes que ainda não casaram, que eles aprendam logo cedo e tenham apoio desta igreja e da nossa igreja a serem homens de Deus, maridos exemplares e pais espetaculares, em nome de Jesus. Amém.